O termo pistoleiro é muito usado em discussões sobre o Velho Oeste. Isso apesar da palavra ser usada para descrever várias profissões e estilos de vida na fronteira oeste. No Velho Oeste, pistoleiro poderia significar rangers e arquétipos de cowboy vistos em representações artísticas da época. Também poderia se referir aos opostos polares. Tanto os homens da lei quanto os fora da lei eram formas de pistoleiros, sempre armados e prontos para um show, seja para o bem maior ou para o mal egoísta. Os pistoleiros também eram homens, e às vezes mulheres, que eram membros de indústrias cotidianas, como agricultores ou carreteiros, que eram os motoristas das carroças, diligências e, após a virada do século XX, automóveis. Até mesmo pessoas presas com os rótulos de trapaceiro e jogador eram geralmente referidas como pistoleiros. Pessoas que podiam se defender quando seu vício de escolha as levava para águas mais turvas. De todas as profissões abrangendo todas as indústrias, o subgrupo mais fascinante de pistoleiros eram os caçadores de recompensas, homens enviados tanto pelo governo quanto por entidades poderosas que se aventuravam pelo território em busca de um homem ou mulher que devia dinheiro ou outros bens a outra pessoa. Embora a caça à recompensa não fosse uma carreira tão popular quanto muitos filmes de Hollywood e contos do Velho Oeste sugerem, era uma maneira de alguns dos pistoleiros mais experientes e isolados ganharem a vida, enquanto usavam seus talentos da melhor maneira possível. Para cobrir essas figuras intrigantes e incendiárias do folclore da fronteira ocidental, aqui está o próximo vídeo em nossa série de caçadores de recompensas famosos e infames, continuando com o lendário detetive e caçador de recompensas da Pinkerton, Charles Siringo. Charles Ângelo Siringo nasceu em 7 de fevereiro de 1855, em um pequeno pedaço de terra chamado Península de Matagorda, no condado de Matagorda, localizado aproximadamente ao longo das costas sudeste do Texas. Ele era o segundo filho de Antônio e Bridget White Siringo, vindo após sua irmã mais velha, Catherine Siringo, nascida um ano antes, em 1854. Os pais de Catherine e Charles eram imigrantes europeus de lugares notáveis além-mar. Antônio era um transplante italiano que veio para a América da cidade de Gênova, enquanto Bridget era da Irlanda antes de imigrar para Nova Orleans em 1849. O primeiro ano de vida de Charles foi difícil. Cerca de 6 a 7 meses após seu filho ser batizado em Brasória, Texas, Antônio Siringo morreu quando Charles tinha apenas 1 ano de idade, deixando Bridget para cuidar de seus 2 pequenos. Bridget Siringo, com a ajuda de parentes e amigos próximos em Matagorda, manteve sua pequena família à tona nos próximos anos. Quando Charles atingiu a idade escolar, ele foi enviado para a escola pública, justamente no início da Guerra Civil Americana. Em 1867, aos 12 anos, Charles teve a oportunidade de ter suas primeiras lições como peão de boiadeiro, o trampolim para sua futura ilustre carreira como trabalhador de fazenda. Porém, ele não se livraria totalmente da escola pública por mais uns anos. Durante esse período, Charles passou muito tempo no Mississippi e em St. Louis, onde sua mãe Bridget se casou novamente. Logo depois, ele viajou para Nova Orleans, onde completou sua educação acadêmica nas escolas públicas Fisk, no Bayou. Aos 15 anos, Charles Siringo retornou ao estado da Estrela Solitária e encontrou trabalho constante como vaqueiro em fazendas da área local. Um desses locais era as fazendas da Planície Costeira, propriedade dos famosos texanos Joseph Eumans e William B. Grimes, que as operavam. Em 1871, Charles se conectou com um dos protegidos de Grimes e cowboys de legado, Abel H. Shanghai Pierce, ele mesmo um descendente dos peregrinos do Mayflower.
Shanghai Pierce ensinou a Charles tudo sobre a lida com o gado, mostrando-lhe as cordas, literalmente, em seu rancho grande, localizado perto da atual Blessing, Texas. Charles também foi instruído pelo irmão de Pierce, Jonathan Edwards. Após 5 anos aprendendo tudo sobre ser um cowboy, Charles começou a trabalhar de forma independente como um confiável condutor de gado. Em 1876, ele foi premiado com a posição de condutor líder de trilha, onde conduziu com sucesso um rebanho de 2.500 Longhorns de Austin, Texas, para Kansas, utilizando a trilha Chisholm. Após o sucesso do trabalho de Charles ser conhecido por fazendeiros em todo o Texas, sua agenda ficou ainda mais cheia. Em 1877, uma segunda viagem para Wyoming e os territórios ao redor estava em andamento, após o estimado criador de gado, George W. Littlefield o contratou para despachar um segundo rebanho pela trilha de Chisholm Ocidental. Naquele mesmo ano, numa tarde abafada de verão em Dodge City, Kansas, Charles encontrou-se cara a cara com o lendário policial, explorador e jogador Bartholomew William Masterson, mais conhecido pelo seu apelido, Bat Masterson. Masterson era o subxerife recentemente eleito do xerife Charles Bassett de Dodge City e trabalhava ao lado do assistente do marechal e nada menos que Wyatt Earp. Aconteceu que Syringa estava na cidade no mesmo dia do lendário confronto entre Earp Masterson e o violento pistoleiro Clay Allison. A história, frequentemente narrada por Earp, relata que Allison estava em outro acesso de fúria embriagada e estava incitando um confronto em Dodge City que provavelmente se tornaria violento. Earp afirma que ele e Masterson não tiveram escolha a não ser conter Allison e fisicamente impedi-lo de se tornar violento mais uma vez. Syringa mais tarde escreveria que Earp e Masterson alegaram o mérito de apaziguar o incidente, mas na realidade foram 2 empresários anônimos de Dodge City que controlaram o temperamento explosivo de Clay Allison. Outras testemunhas tendem a concordar mais com Syringa do que com o próprio depoimento de Earp. Embora Charles tenha evitado repercussões por testemunhar o conflito entre Masterson e Allison, seu tempo em Dodge City não foi em vão. Durante sua estadia, o crescente cowboy conheceu 2 empreendedores da agricultura, David Bills e W.H. Deacon Bates de Boston. Bills e Bates ofereceram a Charles a oportunidade de se juntar à sua operação de gado e conduzir um rebanho de Dodge City até o Panhandle do Texas. Esperando por eles estava o recém-formado Rancho LX, onde os 2 empresários de Boston ofereceram a Charles uma posição de emprego mais permanente. Ao longo de alguns anos, ele viveu no Rancho LX e trabalhou como peão em tempo integral, conhecendo vários trabalhadores do rancho e cowboys de ideias semelhantes que passavam pelo Panhandle a negócios. Um desses viajantes era um jovem chamado Henry McCarthy, mais conhecido hoje por seu infame apelido de Billy the Kid. Charles e Billy the Kid nunca foram próximos, mas estariam para sempre ligados através da história, depois que Billy foi pego roubando gado do rancho LX em 1880. Charles Syringa e uma equipe desorganizada de companheiros foram enviados para perseguir Billy the Kid e levá-lo de volta ao Texas, onde seria entregue à justiça. Por semanas, Charles e seu grupo de caçadores de recompensas amadores escalaram o Red Rock e as planícies áridas do Novo México, procurando qualquer sinal de Billy the Kid. Infelizmente para eles, Billy the Kid era um dos foras da lei mais evasivos e escorregadios daquele lado do Mississippi. A Terra do Encantamento provou ser muito vasta para um grupo de jovens cowboys conquistar sem a experiência adequada para guiá-los. E eles retornaram ao Panhandle de mãos vazias e com o ego ferido. Para Charles, no entanto, a oportunidade de perseguir um criminoso notório provou ser inspiradora além da simples tarefa.
Ele se surpreendeu com sua afinidade pela busca na fronteira e sua habilidade natural de liderar uma caçada em território desconhecido. No entanto, Siringo retornou ao Texas e conduziu gado por mais alguns anos, até que ele conheceu seu primeiro amor, Mamie Lloyd. O casal se casou em 1884 e deixou o Texas, mudando-se para uma casa modesta em Caldwell, Kansas, onde Siringo abriria uma tabacaria. Em 28 de fevereiro de 1885, Siringo e Mamie receberam sua primeira filha, Viola. Com mais tempo em casa, o ex-cowboy decidiu escrever sobre sua vida e experiências ao dirigir gado e trabalhar como ajudante de rancho no Texas. Naquele ano, essas contas foram publicadas como a primeira autobiografia de Siringo, intitulada Um Cowboy do Texas, ou 15 anos, no convés de furacões de um pônei espanhol. Uma segunda edição foi impressa no ano seguinte, em 1886. A memória, eventualmente, tomaria o país de assalto, dando aos leitores uma das primeiras contas da vida no Velho Oeste. Foi um dos primeiros livros a popularizar a fronteira americana, como uma terra de aventura e intriga, e consolidar o status de Siringo como figura lendária do folclore americano. Poucos sabiam, sua história estava prestes a tomar uma direção completamente nova. Em 1886, enquanto desfrutava dos frutos de uma publicação bem-sucedida, Charles Siringo olhou para sua propriedade em Caldwell, Kansas, e percebeu que precisava de uma nova mudança de cenário. Para satisfazer esse desejo, ele e sua família arrumaram as malas e se mudaram para Chicago, Illinois, um local muito mais moderno, que se beneficiou de uma transformação completa durante a Revolução Industrial 4 décadas antes. Em maio de 1986, logo após a chegada dos Siringos à Cidade dos Ventos, maquinistas e outros sindicalistas se reuniram na Praça Haymarket para apoiar a obrigatoriedade da jornada de trabalho de 8 horas. Em 3 de maio, 2 trabalhadores da McCormick Harvesting Machine Company foram mortos pela polícia durante uma tentativa de fazer contato com fura-greves fora da fábrica. No dia seguinte, durante um comício de greve estimado para incluir mais de 3.000 membros do sindicato, um insurgente anônimo jogou dinamite nas barricadas da polícia. Tanto a explosão em si quanto os tiros da polícia acabaram matando 7 oficiais, 4 civis e ferindo inúmeras outras pessoas. Disse que Charles Siringo presenciou a altercação e prestou muita atenção à subsequente investigação pela polícia de Chicago. Relembrando seus dias perseguindo Billy the Kid no Velho Oeste, Siringo ansiava pela emoção do trabalho de detetive novamente, inspirado pelos detetives de Chicago. Assim, ele organizou uma visita à Agência Nacional de Detetives Pinkerton e usou o nome de Pat Garrett em sua inscrição para forjar uma referência. Tecnicamente, Siringo havia encontrado Pat Garrett durante sua busca para rastrear o garoto, mas nunca fez a conexão que afirmou ter feito. No entanto, isso não importava no final, pois o currículo de Siringo foi aceito e aprovado pelos oficiais da Pinkerton, e o ex-cowboy se tornou um novo detetive cowboy. A primeira missão de Siringo o levou através do vasto Missouri, até Denver, Colorado. Ele foi estacionado lá sob a supervisão do notável espião trabalhista Pinkerton, James McParland. McParland estava na cidade para investigar os abusos sofridos pelos clientes por detetives Pinkerton mal gerenciados. E quando a prova foi levada aos filhos de Alan Pinkerton, todos no escritório de Denver foram demitidos, exceto McParland e Siringo. Em 1890, Mamie Siringo faleceu, e como resultado, a família Siringo foi para sempre fraturada. Sua filha Viola foi enviada para morar com seus tios-avós, Will e Emma Reed. Depois disso, Siringo pôde focar totalmente em seu trabalho de detetive com Pinkerton e explorar a fronteira.
Uma de suas primeiras tarefas o levou a viajar até o norte, para a mina Treadwell de Juneau, Alasca. A próxima o levou na direção oposta, em uma jornada de 4.000 milhas para o sul até a Cidade do México. E no trabalho que ficou em algum lugar no meio, Seringo era conhecido por ser um dos primeiros detetives a investigar disfarçado. Ladrões de gado e pequenos assaltantes não conseguiam enganar o habilidoso caçador de recompensas, e suas prisões bem-sucedidas aumentavam. Quando Seringo não estava na estrada ou atravessando a fronteira, ficava isolado no posto da Pinkerton, em Denver, onde seu maior inimigo, a papelada e manutenção de registros, quase enlouqueceu o detetive cowboy. Para sair do escritório e ir para o campo, Seringo fez amizade com Tom Horn, um colega da Pinkerton habilidoso em tiro ao alvo e rastreamento. Horn impressionou seu parceiro de meio período. Suas habilidades de escoteiro eram incomparáveis em todo o Oeste. Ao mesmo tempo, Horn abrigava um lado sombrio e suspeito, que preocupava Seringo silenciosamente. Nos escritos da aposentadoria, o detetive cowboy mencionou a obscuridade latente de Horn, que parecia ser ativada por um gatilho invisível. Em 1891, Seringo participou de uma de suas campanhas secretas mais notáveis quando ele fabricou a identidade de um Charles T. 51 para ajudar o governador do Novo México, 50 Bradford Prince, em uma grande tentativa de assassinato. No entanto, não era o próprio governador Prince que era o alvo, mas sim o empresário local Elias Stover, o político estadual Thomas Catron e alguns outros. Veja, membros dos Cavaleiros do Trabalho e Las Gorras Blancas, respectivamente um sindicato de trabalhadores e um esquadrão de vigilantes anti-esquadrões, tentaram assassinar esses altos funcionários em resposta às crescentes tensões em toda a Terra do Encantamento. A investigação nunca foi concluída e os insurgentes não foram presos, pois Seringo recebeu ordens de abandonar o caso antes de coletar evidências suficientes para efetuar prisões. No entanto, a nomeação de Seringo no Novo México não foi sem propósito, pois ele acabou comprando cerca de 250 acres de terra em Santa Fé, que eventualmente se tornaria o Rancho Sunny Slope. Na fazenda, havia um adobe de 2 quartos, com uma janela com vista para a Cordilheira Sangre de Cristo. Quando seu tempo no Novo México chegou ao fim, Seringo foi então enviado para as minas do Vale da Prata, no Panhandle de Idaho. O detetive rejeitou a tarefa no início, devido ao viés favorável dele em relação à associação que protegia o dono da mina. McParland entendeu as reservas de Seringo, mas pediu que ele observasse a situação primeiro antes de fazer um julgamento final. Trabalhando como escavador disfarçado na mina de gemas do Vale da Prata, Seringo, agora sob o pseudônimo de Charles Allison, percebeu que o sindicato havia sido tomado por anarquistas violentos e os protestos pacíficos se tornariam mortais. Seringo permaneceu no Panhandle de Idaho por mais um ano, coletando evidências vitais durante a greve trabalhista de Idaho de 1892, e eventualmente testemunhou para condenar mais de 18 oficiais sindicais que eram culpados na corrupção. Em 1893, a vida pessoal de Seringo passou por outra transformação significativa. Naquele ano, ele se casou com Lily Thomas e tiveram um filho em 1896. Desta vez, eles tiveram um filho, chamado William Leroy. Apesar do início harmonioso, logo ficou claro que o casamento de Charles e Lily chegaria a um impasse. Lily almejava fortemente se mudar para o oeste e morar no litoral de Los Angeles, na Califórnia. Entretanto, Seringo mantinha sua devoção aos Pinkertons e era incapaz de facilitar uma trégua. Eles se divorciaram no ano do nascimento de William. Nos próximos anos, Seringo assumiu inúmeros casos sem reservas. Cada vez mais confortável, o detetive cowboy registrou ao menos 100 prisões nesse período. Seu nome era sinônimo de sucesso em todos os postos Pinkerton no Oeste.
Em 1899, sua maior tarefa até então seria entregue pelos chefes da agência de detetives. Butch Cassidy e Sundance Kid, líderes da gangue Wild Bunch, eram alvo prioritário da Pinkerton e caçadores de recompensas. Assumindo disfarces de Tony 50 Lloyd, Harry Blevins e um fora-da-lei mexicano fugitivo chamado Charlie 50, Carter, Seringo achou múltiplos meios de contatar Cassidy e os outros. Esta operação épica durou longos 4 anos e viu Seringo percorrer mais de 25 mil milhas coletivas através de 2 continentes em vários países. Embora não fosse o único responsável por acabar com o Wild Bunch, o detetive cowboy e seu relacionamento reacendido com seu ex-parceiro, Tom Horn, ajudaram os homens da lei na perseguição. Costuma-se dizer que os esforços de Charlie Siringo impediram que mais roubos e derramamento de sangue acontecessem. Para mais detalhes sobre a perseguição de Siringo ao Wild Bunch, confira nosso documentário de destaque que cobre o caso da organização criminosa de Butch Cassidy. As tarefas do detetive cowboy tornaram-se menos frequentes após a virada do século. Quando a caça a Butch Cassidy e Sundance Kid diminuiu, Siringo retornou à fronteira para caçar os forágidos restantes enquanto o auge do Velho Oeste chegava ao fim. Um de seus últimos grandes casos foi em 1907, quando suas habilidades de detetive foram trocadas por serviços de proteção. Bill Haywood estava sendo julgado pela Federação Ocidental de Mineiros depois que Albert Horsley, o homem que Siringo deveria proteger, assassinou o governador de Idaho, Frank Stunnenberg. Um veredicto de inocência foi entregue e uma multidão de linchamento se formou rapidamente, esperando enforcar Haywood e outros associados à Western Federation of Miners. Siringo soube da insurgência e alertou o novo governador de Idaho, Frank Gooding, sobre esses planos. Para alguns, foi uma traição dos Pinkertons por Siringo, que havia dedicado os 20 anos anteriores ou mais à agência de detetives. Veja, o fato é que ele sempre estava em cima do muro entre sua lealdade a Pinkerton e simpatias pelos sindicatos em todo o país. Esses sentimentos nunca foram totalmente suprimidos, visto que ele, eventualmente, ajudou a proteger o advogado de Bill Haywood, Clarence Darrow, da multidão sedenta por enforcamento. No mesmo ano, Charlie Siringa renunciaria definitivamente aos Pinkertons. Depois que seus dias como caçador de recompensas terminaram, o detetive cowboy tentou se estabelecer pela 3ª vez, casando-se com Grace enquanto aceitava trabalhos ocasionais de William J. Agência de Detetives Burns. Contudo, nenhum dos dois durou muito, e em 1909 o casamento findou em divórcio, e Siringo retornou ao seu rancho ensolarado no Novo México. De volta à sua parcela de terra, ao norte de Arroio Chamizo, Siringo pegou a caneta mais uma vez e escreveu uma segunda autobiografia, esta intitulada Detetive Cowboy, da Pinkerton. O livro não seria publicado sem controvérsia, pois os oficiais da Pinkerton tomaram conhecimento da memória e bloquearam seu lançamento. Eles sentiram que isso violava os acordos de confidencialidade assinados por Siringo ao se juntar à agência de detetives. Siringo estava orgulhoso de seu trabalho, no entanto, e não se calou. Em vez disso, ele simplesmente mudou o título do livro e editou alguns nomes, lugares e eventos para evitar um processo dos Pinkertons. Assim, em 1912, a Cowboy Detective foi publicado pela primeira vez e tomou o país de assalto, tanto que Siringo conheceu e casou com sua 4ª esposa, desta vez com Ellen Partain. Como suas tentativas anteriores de romance, seus votos não deram certo, e Siringo viveria seus últimos dias solteiro. Para combater a solidão, Siringo continuou escrevendo sobre suas façanhas, como o caçador de recompensas e homem da lei.
Irritado com o envolvimento de Pinkerton em seu livro anterior e na repressão aos sindicatos, o próximo trabalho de Siringo foi chamado de Dois Ismos Malignos, Pinkertonismo e Anarquismo. Os testemunhos foram mais condenatórios que a caligrafia anterior, detalhando esquemas de fraude eleitoral e a decepção causada pelos melhores de Pinkerton. Isso incluiu a tentativa de fraude na reeleição do ex-governador do Colorado, James Peabody. Como esperado, os Pinkertons reagiram com ainda mais rigor à terceira parte das Crônicas da Vida no oeste de Siringo. Eles não apenas suprimiram o lançamento amplo do livro, mas chegaram a emitir um mandado de prisão criminal por difamação. Siringo nunca foi extraditado, graças à assistência do governador do Novo México, William MacDonald. Não precisa nem dizer, Charles Siringo nunca mais pisou em Chicago. Em 1916, Siringo coçou sua vontade de voltar à caça de recompensas e se juntou à patrulha montada do Novo México para rastrear ladrões de gado, ainda assolando a terra do encantamento. Por 2 anos, o ex-cowboy cavalgou pelas planícies de Red Rock, apreciando a emoção enquanto o sol se punha sobre sua carreira como detetive. Em 1918, Siringo se aposentou devido à saúde debilitada, tendo que entregar seu rancho em encosta ensolarada, pois não tinha mais condições físicas para cuidar da propriedade, nem dinheiro para pagar alguém para isso. Com o dinheiro da venda, Siringo se apressou para o oeste até Los Angeles, Califórnia, onde determinou que Hollywood poderia mantê-lo à tona. Claro, a obsessão com a era do Velho Oeste estava apenas começando no show business, e o detetive cowboy aproveitou seu tempo sob os holofotes enquanto podia, reacendendo sua conexão com o lendário Wyatt Earp. Em 1920, o próximo livro de Siringo foi publicado, intitulado História de Billy the Kid, e remetia aos seus dias perseguindo o jovem fora da lei, profundamente na fronteira. Durante os próximos 5 anos, os créditos de filmes de Siringo incluíram Nine Scars, Make a Man e Tumbleweeds. Sua última publicação de livro foi Reata and Spurs, em 1927. Esta edição compilou histórias de escritos anteriores e foi bloqueada pela agência Pinkerton, como esperado. Eles revisaram tanto o conteúdo que o resultado final ficou mais fictício do que factual, bem semelhante às histórias do Velho Oeste. 1 ano depois, Charles Siringo finalmente sucumbiu à deterioração da saúde física e morreu em 18 de outubro de 1928. Em Altadena, Califórnia. O detetive cowboy seria eternamente lembrado como o peão que virou policial e depois caçador de recompensas, antes devotado a Pinkerton e depois simpatizante da União. Ele denunciava sem medo quem merecia justiça e, como resultado, morreu sozinho. Ele era um pistoleiro que evitava a violência, passando a vida removendo tal calamidade do mundo da melhor forma possível. Charles Siringo será uma figura fascinante, não apenas da lenda do Velho Oeste, mas da história dos Estados Unidos daqui para a eternidade. Ele era um herói complexo que desejava viver a vida com uma história para contar. E não precisa dizer, tais histórias não eram escassas para o lendário detetive cowboy.